Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, voltamos então para a nossa terceira aula desse curso, vamos chamar de curso, né? Um aprendizado sobre discípulos, discipulado, como fazer discípulo. Já vimos muita coisa, vamos à terceira aula agora, para a gente perceber, falamos dos frutos, porque a pessoa que tem uma experiência de Jesus, ela tem que ser discípulo e também dar frutos do seu trabalho. Qual é o fruto do discípulo? Poderia parecer até desnecessário, irmãos, essa consideração, entretanto, que a gente tenha consciência de que é essencial que o discípulo dê fruto. Talvez a gente não tenha imaginado. Nós devemos lembrar, por exemplo, que a igreja se tornou muito mais estéril por causa da confusão em assuntos que não tinham tanta importância. A falta de clareza, volta e meia, privou a muitos de nós no sentido da direção, nos fez vacilar e nos tornou até confusos na nossa caminhada e ineficazes em dar frutos. Então, determinar claramente qual é o fruto que o Senhor espera de seus discípulos é uma questão fundamental. O fruto do discípulo poderá alguém dizer, será viver uma vida santa? Pode ser. Mas o que significa viver uma vida santa? Ou o que é santidade? Significa, será, proceder com clareza e com pureza? Mas isso não acontece com muitas pessoas sem conhecer Jesus Cristo, acabam vivendo suas vidas imaculadas ao ponto de vista ético. Será viver então o fruto do Espírito uma vida fundamentada em plenitude do Espírito Santo? Mas voltemos então a perguntar a nós mesmos, qual é o fruto de uma vida plena do Espírito? Nós temos que aprofundar nisso. Às vezes perdemos tanto tempo em congressos, em cursos entre nós mesmos, e deixamos de avaliar e aprofundar em conhecimentos mais profundos que é necessário. Ora, meu querido e minha querida, devemos deixar que as questões fundamentais da nossa vida de cristãos e discípulos que ela não fique sem uma explicação, uma experiência muito clara, para que tenhamos definição da nossa vida, do nosso trabalho, desempenhando então aquilo que determina. O fruto do discípulo não é aquilo que ele recebe, senão aquilo que ele reparte. Não adianta dizer que eu sou pleno do Espírito, isso é fruto do Espírito em mim. Não. O fruto do discípulo, eu vou repetir, não é aquilo que ele recebe, mas aquilo que ele reparte. A vida do discípulo verdadeiro de Jesus se projeta fundamentalmente em dois sentidos. Um sentido vertical em direção a Deus e em sentido horizontal em direção aos homens, aos outros irmãos. Esse segundo sentido horizontal se divide, por sua vez, em dois aspectos muito importantes. Em direção à igreja e em direção ao que está no mundo. Então, vamos exprimir com clareza, em direção a Deus, em direção aos homens, na igreja e no mundo. É importante que a gente observe esses dois sentidos que marcam as áreas nas quais o discípulo tem que andar, e ele tem fruto, é claro. Ninguém ousaria deixar a primeira conotação de que em direção a Deus, ninguém ousa falar isso. Uma vez que é óbvio que a própria vida de um discípulo, de um cristão, de um comprometido, depende totalmente da sua união com Cristo Jesus. Mas não seria igualmente perigoso dar tanta importância a essa direção em detrimento da igreja e do mundo? Quanto ao ministério que Deus derrama sobre todos nós, qual dos dois é mais importante? O ministério para a igreja ou para o mundo? Qual dos dois você acha? Nessa segunda parte, qual é o ministério mais importante? Para a igreja ou para o mundo? Se o discípulo de Jesus deixar de comunicar a vida em Jesus Cristo, a experiência de vida aos quais se perderam, logo chegaria ao fim a geração de discípulos. A igreja deixaria de existir na face da terra antes de se completar. E se deixasse de cuidar dos que nascem, como teria continuidade? Como se formaria então a igreja? Tornamos a afirmar que os discípulos obtêm fruto
De que maneira? Ao receber na própria vida a consequência dessa unidade com Jesus. Segundo, ao compartilhar essa vida nova com os condiscípulos, os outros discípulos, e ao compartilhar essa vida nova com aqueles que estavam ou estão mortos espiritualmente. Então deve compartilhar, suprir a necessidade daqueles que o rodeiam, que rodeiam a minha vida e a sua. Assim fica mais fácil entender que Deus encha o vaso dos discípulos para que eles, por sua vez, derramem esse conteúdo precioso como bênção sobre todas as pessoas, todas, sem discriminação. Então, aprendemos aqui algumas lições importantes para a obra de Deus através dos seus discípulos. Primeiro, que o sentido vertical está inseparável, unido ao sentido horizontal. Vertical, eu e Deus, e eu e meus irmãos. Aquilo que como discípulo nós recebemos de Deus deve contribuir entre todos os homens, sem discriminar ninguém. Deus anseia manifestar-se aos homens, seus discípulos. Eu, você, somos os canais para isso. Deus se manifesta naquela vida, eu sou responsável por isso. Segundo ponto da lição, que o fruto de um discípulo não é aquilo que eu recebo, que você recebe, que o discípulo recebe, senão aquilo que eu distribuo. Aí é fruto. Caso contrário, é muito egoísmo. Devemos fazer uma distinção muito clara, irmãos, entre fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, 22, e o fruto do discípulos, que está em João capítulo 15, versículo 16. O primeiro, que está em Gálatas, representado por tudo aquilo que o Senhor dá aos seus discípulos, ao qual Ele concede em forma de graças, dons e autoridade. Se nos permitem usar uma alegoria, tudo isso ficaria considerado como ferramentas para o trabalho. Tudo que o Senhor nos dá, deu para mim, deu para você. O Senhor então vem buscar não as ferramentas de trabalho, mas o fruto do trabalho dos discípulos. Aí é diferente. Por isso, é que 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, Paulo exorta a Timóteo, dizendo, ele te exorta a reavivar a chama, o dom de Deus que você recebeu, Timóteo. Essa última consideração aqui, ela é fundamental, e é o ponto cardeal sobre o qual deve girar a nossa mente, a mente de muitos discípulos, para adotar uma posição nova e revolucionária nesse mundo. Deve chamar a nossa atenção essa experiência com Jesus, que vai se concretizar naquilo que o Espírito fez em mim e naquilo que com essas ferramentas eu possa fazer ao próximo. Entendeu? O mau servo, na parábola dos talentos em Mateus 25, pensou em guardar o seu talento, saiu e foi esconder o seu talento. Quando o Senhor chegou para requerer o fruto do que ele havia dado, chamou ele de mau, de negligente, de preguiçoso. Foi jogado nas trevas como um servo inútil. Então o seu senhor não esperava que ele devolvesse o que havia recebido do Senhor. Senão o Senhor esperava o fruto, o produto daquilo que ele deu, aquilo que teria obtido e ganhado com o talento que o Senhor lhes deu. Então, toda a ferramenta carismática que você tem, tudo aquilo que o Senhor lhe deu, ele vem buscar os frutos, ele não vem buscar as ferramentas. O que você tem feito com as ferramentas que Deus te dá, de palavra, de testemunho, de anunciador, de evangelizador? Você está olhando para você, para o seu ministério, ou está olhando para o próximo? O servo inútil, então, encontrou palavras que repreendia do Senhor. Sabia que tu és um homem duro, que colhe onde não semeaste. É estranho, porque muitas vezes a gente nunca ouviu alguém digitar palavras ao seu Senhor, mas devemos considerar aqui uma imagem bem solene, que ainda que não aflorem dos lábios de ninguém, são palavras que o Senhor lê em muitos corações. Ora, a gente se engana até, irmãos, se pensamos que o fruto que o Senhor espera dos seus discípulos está demonstrado apenas por uma conduta piedosa, afetiva. Não basta ir às reuniões, não basta rezar, não basta ler a Bíblia, não basta viver aparentemente a sua vida cristã e religiosa. Ora, nós devemos de ouvir a palavra do Senhor,
Pois o que tem muito, muito será dado, e ele terá em abundância. Mas o que não tem, até o pouco que tem, será tirado. Tenhamos então, irmãos, muito cuidado. Eu preciso de cuidado, você de cuidado, ao formar um discípulo. Devemos ajudar a pessoa a unir o vertical, ela com Deus e ela com os irmãos. Aquilo que o discípulo recebe, deve aprender a distribuir com todas as pessoas. Esse ministério tem que estar dirigido aos seus condiscípulos. Aqui eu formei um discípulo assim, ele forma outro, é multiplicador. São células multiplicadoras para que a igreja continue, para que o Senhor continue no coração. Não pode se separar isso. Eu e Deus e os homens. Assim o discípulo consegue o seu fruto, comunicando aos outros aquilo que ele recebeu do Senhor, permitindo fruir da sua própria vida Jesus que está nele, flui para o outro. Os que entram em contato com ele não devem se encontrar com alguém que é levado por circunstâncias da vida. Ora, amados, comunicar Jesus Cristo através de mim mesmo, formar os outros à semelhança da imagem que ele contém. É o grão de trigo. É o grão de trigo. Ao cair na terra, você sabe essa parábola que Jesus, o grão morre. Qualquer grão que você plantar, ele apodrece. Qual é o fruto do grão de trigo? Será o talo? Serão as folhas? A resposta não pode ser simples, porque ela significa o fruto do grão de trigo que apodrece, que morre, são outros grãos. Outros grãos. O grão de trigo que morre, ele produz fruto, irmãos. É uma imagem eloquente da história admirável da cruz de nosso Senhor. Qual é o fruto do Filho de Deus que morre na cruz? Só uma resposta: havendo de levar muitos filhos para a glória. Este é o fruto, os filhos do reino. Em outras palavras, então podemos dizer que Jesus compartilhou a si mesmo com todos nós. O grão produziu outros grãos. O filho produziu outros filhos. Se usarmos essa lição para encontrar a resposta à nossa pergunta, não erraremos, dizendo que o fruto do discípulo de Jesus é outros discípulos. Oh, maravilha! Característica dos frutos. Após dizer essas coisas, vamos assegurar que o fruto deve ser um produto de encargo espiritual. Não passa pela cabeça de um verdadeiro discípulo aceitar como produto a cruz algo menos do que um regenerado, um convertido. Alguém que tem unção e que está preparado com ele para produzir fruto. Desse modo, aqueles que tiver ganho não serão estéreis, porque todo o seu trabalho de corrigir, cuidar, ensinar e alimentar, assim estarão preparados por sua vez a produzir esse mesmo fruto na vida de outra pessoa. Discípulo formando discípulo. Efeito multiplicador. Meu amado e minha amada, a exemplo de Paulo, se tornarmos exemplo do apóstolo Paulo, vamos verificar que ele fundamenta com precisão uma lição muito exclusiva. Podemos dizer que Paulo tinha renunciado a tudo para conhecer a Jesus. E assinalamos duas coisas fundamentais que ele desejava obter como resultado do seu conhecimento: possuir a virtude da ressurreição. Possuir a virtude da ressurreição. Segundo, partilhar e participar ativamente dos seus próprios sofrimentos. O que significa para Paulo participar dos sofrimentos de Cristo? Ele diz na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24: agora me alegro com os sofrimentos suportados por vós, em minha carne eu supro pela igreja, o seu corpo, o que falta à tribulação de Cristo. Ora, então, quer dizer que Paulo na sua missão se concretizava numa só coisa: apresentar a Deus homens perfeitos em Cristo Jesus. Então a sua paixão, a paixão de Paulo era alcançar com o evangelho os perdidos e em seguida doutriná-los, ensiná-los, formá-los para levá-los à verdadeira perfeição. É por essa causa que ele lutava, é por essa causa que ele trabalhava, porque era precisamente para isso que nele agia poderosamente o poder de nosso Senhor Jesus. Esse era o seu chamado, sua vocação, o seu serviço e o motivo da sua existência. Meu querido e minha querida,
Isso não tornava ele apóstolo. Isso não fazia com que ele fosse apóstolo. Ele chegou a ser apóstolo de Jesus porque foi fiel e cresceu na graça. Paulo não começou a sua vida sendo apóstolo, nem tampouco teria chegado a ser se não fosse pela obediência. Começou a fazer esse mesmo trabalho quando era um simples discípulo. Paulo tinha entrado nesse gozo de Jesus Cristo, e como se o Senhor tivesse posto a mão nos seus ombros e abrindo o véu dos céus para ele. Ora, meu amado e minha amada, esse é o gozo que nós procuramos. Essa é a visão que impregnou Paulo, que imprimiu a vida e o sentido no seu ministério. Qual era então o fruto de Paulo? Sem dúvida, Paulo haveria de responder: o fruto que eu estou dando são outros discípulos. Ele formou Marcos, Barnabé, Mateus, o povo de Éfeso, de Filipe, de Corinto, de Colossos. Se vamos então, amados, formar verdadeiros discípulos, não fiquemos confusos quanto ao propósito de Deus para a vida deles. Uma pequena confusão, quando uma questão tão fundamental nos faz perder o rumo e nos afastaria do verdadeiro propósito de Deus, precisaremos então da unção e do poder do Espírito e seríamos miseráveis de todos os homens. É um esforço pessoal de todos nós formar discípulos. Ora, produzir fruto influencia muito a vida de uma pessoa. É extraordinariamente maravilhoso quando a pessoa aprende tudo. É um esforço saudável para conservar a vida em Cristo, formando outras pessoas, levando para a sua família, desenvolvendo com seus amigos um verdadeiro discipulado. Eis os frutos, Senhor. Tu me deste, eu reparti. Eu formei outros discípulos. Essa é a nossa vida de coordenadores, dirigentes, líderes, todos nós. É indispensável aprender, porque não poderá produzir frutos se a gente não dedica tempo a essa tarefa. Eu não posso produzir fruto se eu não dedico tempo para isso. Há uma parte especialmente prática de produzir frutos. É inclinar o cântaro, da vida, deixar derramar por alguém que está sedento de sede de Deus, que nos fala em um determinado lugar, que grita num determinado tempo em uma determinada pessoa. Amados, nós vamos ficar por aqui com essa aula. Espero que essas 3 aulas tenham ajudado você profundamente nesse conhecimento do discipulado, do id, do fazer e do ser discípulo. Nessa introdução, nós vamos entrar na próxima aula falando de Jesus e dos seus discípulos. Que Deus, então, abençoe a todos nós e possamos rever essas aulas, atendendo esse apelo do Senhor. Ide e fazei discípulos. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.